Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, eu vou fazer a leitura do versículo 21 ao 28. Romanos 3, 21 ao 28. A palavra de Deus diz assim: Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Essas palavras, irmãos, elas têm por objetivo apresentar agora, no ensino que Paulo está aqui tratando ou trazendo pela epístola, ele tem como objetivo apresentar a justiça de Deus pela qual nós podemos ser salvos. Se os irmãos lembrarem, lá no capítulo 1, ele declarou as seguintes palavras: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele vai falar que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então agora ele está apresentando essa justiça. É isso que ele está tratando nesse texto. Essas palavras também têm como objetivo apresentar a solução do evangelho. A justiça de Deus se revela no evangelho. Então o que é o evangelho? Então ele agora quer apresentar essa solução. O evangelho para o pecador proporciona o quê? E essas palavras têm por objetivo também esclarecer essa salvação graciosa que Deus nos oferece, nos chama a confiar, nos chama a crer, que ele também mencionou nos versículos 16 e 17. Não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Mas que salvação é essa? Como é essa salvação? E agora, nesses versículos aqui, é que ele vai então apresentar essa salvação graciosa. A partir então aí do capítulo 1, versículo 18, até o versículo 20 do capítulo 3, nós acompanhamos que o trabalho do apóstolo Paulo foi demonstrar que todos estão debaixo de pecado, tanto os gentios quanto os judeus. Então, o que Paulo quis fazer é levar todos a reconhecer que somos pecadores, que nós não temos justiça em nós e que nós merecemos a condenação no dia do juízo. Nós estaremos perante o tribunal de Deus e merecemos a condenação. Então esse é o contexto aqui do ensino de Paulo. Eu quero frisar com os irmãos alguns versículos aqui. Voltando aí no capítulo 1, versículo de número 18, ele disse assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus está irado com os homens. No capítulo 2, ele vai falar a mesma coisa a respeito do homem judeu especificamente. Ele diz assim: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então essa é a ênfase. O ser humano, como criatura moral de Deus, tem o dever moral de prestar contas a Deus. Isso vai acontecer um dia. E tanto os gentios quanto os judeus estão sob o juízo do Senhor. O versículo 16 do capítulo 2, ele diz: no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens. Haverá um dia onde Deus vai julgar os segredos dos homens. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Essa é a mensagem da Escritura. Aí o texto continua nos dizendo, lá no capítulo 3, assim, versículo de número 9,
Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, esse é o trabalho, a linha de argumentação, de ensino aqui. Todos estão debaixo do pecado. É isso que a palavra de Deus está aqui dizendo. Não há ninguém que está fora, que está livre de perigo, quando pensa na realidade que vai se apresentar diante de Deus. Todos estão debaixo de pecado. Versículo de número 10 em diante do capítulo 3, ele então traz uma série de expressões da Bíblia, onde ele mostra, ele argumenta biblicamente que esse já tem sido o ensino, as declarações da palavra de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. Por exemplo, ele cita o Salmo no versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Essa é a realidade do ser humano. Não existe uma pessoa justa. A realidade é que quando Deus olha para cada ser humano, o que ele encontra é ausência de justiça, mas culpa. Então nós chegamos no versículo 19 e ele declara assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então a lei de Deus revelada, ela nos mostra o nosso pecado, a nossa falta, o quanto somos culpados diante de Deus, o quanto somos merecedores do juízo de Deus. É isso que a lei de Deus faz. Quando nós avaliamos nossa vida à luz dos mandamentos, nós percebemos o quão faltosos nós somos diante do Senhor. Então esse é o ponto para onde ele nos levou. Então, diante dessa realidade, a pergunta que invade a mente do ser humano, quando ele entende, um dia eu vou estar diante de Deus, meu Criador, vou ter que prestar contas da minha vida, e eu não sou uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa perfeitamente justa. Como que eu poderei ser salvo da ira de Deus? Essa é a pergunta que invade a mente do ser humano. Como é que eu posso me apresentar diante de Deus e ser achado por Ele justo? Essa é a grande questão. Como é que eu posso estar livre da culpa dos meus pecados? Essa é a questão. Então, o texto que nós lemos, a partir do versículo 21, nós vamos encontrar agora o apóstolo Paulo apresentando, então, como que nós podemos ser achados justos diante de Deus, embora não sejamos inerentemente, nem pelas nossas ações, justos de fato. Como é que Deus pode nos julgar e não nos condenar, se nós somos culpados diante dele? É isso que ele vai apresentar agora nesse texto, os versículos de número 21 em diante. Então eu quero trazer para os irmãos aqui um destaque de 5 verdades espirituais que nós temos aqui nesses versículos sobre a salvação, que nos leva a entender a justificação do pecador, que foi uma doutrina capital da Reforma Protestante. Martinho Lutero dizia que a igreja se mantém em pé ou cai diante dessa doutrina. Ou seja, se essa doutrina não foi entendida e defendida adequadamente, a igreja, com a sua mensagem, pregação, deixará de ser uma igreja verdadeira. Será que é tudo isso mesmo? Nós vamos analisar isso ao avaliar o ensino da Bíblia aqui nesses versículos. Então, inicialmente, eu quero que você observe comigo aqui 3 aspectos que esse texto nos traz. Primeiro, o tema dos versículos 21 em diante agora é a justiça de Deus. É aquela justiça que lá no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele só a mencionou. Justiça da fé, justiça que procede de fé. Justiça de Deus mediante fé. Agora, ele vai então tratar dessa justiça, apresentá-la nesses versículos. Observe comigo aí a repetição. Versículo 21, mas agora se manifestou a justiça de Deus. 3:22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Versículo de número 25, diz lá no meio do versículo, para manifestar a sua justiça. Versículo de número 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então, quando nós pensamos em justificação, irmãos, nós precisamos guardar que tem a ver com justiça, mas não justiça humana, não justiça de seres humanos pecadores caídos, mas tem a ver com a justiça de Deus. Uma justiça, portanto, que é perfeita, que é plena.
Então esse é o primeiro aspecto. Esse texto vai nos apresentar essa justiça que é perfeita. Não a minha justiça, não a justiça de outro ser humano pecador, não a justiça de uma instituição formada por pecadores, uma igreja formada por pecadores, mas a própria justiça de Deus. É isso que esse texto vai nos apresentar. Segunda coisa que eu quero que você observe aqui é que a doutrina, então, da justificação, ela está nesse texto. A justificação do pecador está atrelado com a realidade da justiça de Deus, essa justiça perfeita, essa justiça que é externa ao pecador. Olha comigo aí no contexto, versículo 20. 3:20, nós lemos assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Está falando aqui de justificação. E o ensino é que ninguém é justificado diante de Deus por obras. Ninguém. Mas aí nós chegamos no versículo 24, que faz parte aí do texto que nós lemos para nosso estudo nessa manhã, e nós lemos assim: sendo justificados, ou seja, embora ninguém seja justificado por obras, existe um meio, uma forma pela qual nós podemos ser justificados. Sendo justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, justificação tem a ver com a justiça de Deus. Não a minha, não a de outro ser humano. Olha o versículo 28, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, quero que você observe que a justificação é o objetivo da apresentação da justiça de Deus aqui nesses versículos. Por que a Bíblia está agora apresentando para nós a justiça de Deus? Porque a pergunta é: como que o ser humano vai ser aceito diante de um Deus justo se nós somos injustos, se não há justiça em nós? E então, esse texto mostra para nós que a possibilidade da nossa justificação, de sermos aceitos diante de um Deus justo, é quando a justiça de Deus é atribuída a um pecador. É isso que esse texto vai apresentar. O objetivo da apresentação da justiça de Deus aqui é nos levar a conhecer a justificação. E o que é a justificação? Nós já tratamos desse conceito, eu quero só reprisar aqui. Nós lemos lá no versículo 20, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. E eu tenho mostrado para os irmãos que isso é um conceito judicial. Tem que ser entendido nesse contexto judicial. Aliás, o evangelho tem que ser pregado dentro dessa realidade judicial, de que um dia nós estaremos diante do tribunal de Deus. E justificação é um ato judicial no qual Deus declara pecadores justos. Pecadores sem culpa, sem pecado. Então observe, é algo externo ao pecador. Justificação não tem a ver com Deus olhar para uma pessoa e encontrar nela justiça e falar assim: olha, essa pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa justa. Não, justificação é algo externo ao pecador, que é um ato de Deus, que é baseado na sua justiça, não na justiça do pecador, que está diante dele no tribunal. Então isso é justificação, um ato no qual Deus declara pecadores justos. Não é um ato no qual Deus declara pessoas justas, inocentes, sem culpa, não. Pessoas que são pecadoras, mas Deus declara essas pessoas justas. E nós temos então uma série de benefícios deste ato da justificação. A Bíblia vai falar que a nossa culpa é removida, nós somos livrados da ira de Deus, que Ele trabalhou desde o capítulo 1, a ira de Deus que revela do céu. Estamos sob a ira de Deus por causa dos nossos pecados. A justificação nos livra da ira de Deus, da condenação de Deus, nos traz o perdão de pecados, nos faz ser inseridos na família da fé. Nós somos assim tornados herdeiros das promessas de Deus. Então existe uma série de benefícios da salvação que nós recebemos a partir da realidade da justificação. A partir do momento onde Deus olha para um pecador e o declara justo, embora ele seja pecador. Então essas três coisas estão presentes aqui no texto. Mas vamos então olhar as verdades espirituais sobre a justificação nesse texto. Eu quero destacar 5 aqui delas. Esse texto nos ensina que a justificação é baseada na justiça de Cristo somente. Primeiro ensino desse texto.
O segundo ensino desse texto é que a justiça da justificação, ela é apropriada por nós, ela é recebida por nós através da fé. Por isso, justificação pela fé. Esse texto nos ensina que a justificação está ao alcance de todos os pecadores. Todos precisam e todos podem ser justificados, se creem. E esse texto nos ensina que a justificação é a graça de Deus. É algo que vem de Deus como um presente, como um favor que nós não merecemos, mas que não tem a ver com qualquer coisa que nós possamos fazer e conquistar e nos tornar merecedores. E a quinta, esse texto nos ensina o custo da graça da justificação, que é nada menos que o sacrifício de Jesus Cristo. É graça para nós, mas custou um preço, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. É isso que esse texto nos traz. Então vamos olhar cada uma dessas verdades bíblicas aqui. Primeiro, a justificação é baseada na justiça de Deus em Cristo. Observe o versículo 21, ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça pela qual um pecador é justificado perante Deus, ela é proveniente de Deus e não do ser humano. É isso que a Bíblia está dizendo, assim, ó, agora se manifestou a justiça de Deus, não a justiça humana. A justiça de Deus. Então observe, a justiça que nos cobre, a justiça que nos torna aptos diante de Deus, é uma justiça que pertence a Deus. É uma justiça que não é minha, não é sua. Ele diz também assim essas palavras, agora se manifestou. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando aqui da revelação de Jesus Cristo, da sua obra, da sua vida, da sua morte ali no Calvário. Ali foi manifesta a justiça de Deus, ou seja, ali foi posta para a contemplação de todos. É interessante que o Evangelho é anunciado, proclamando, né, a vida e a morte de Cristo no Calvário, não é? Ali manifestou, ali foi posto para contemplação. As pessoas, antes da vinda de Cristo, elas criam na promessa. Nós olhamos agora e cremos no evento realizado, no cumprimento da promessa. Foi manifesto a justiça de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo e ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então se manifestou a justiça de Deus. Mas o texto diz também aí duas coisas interessantes nesse versículo. Ele diz que ela se manifestou sem lei. Ou seja, mais uma vez, com uma pequena frase, o apóstolo está aqui nos avisando de novo que não depende de nós, não depende de qualquer coisa que eu ou você façamos para nos conformar à lei. A justiça de Deus, ela é totalmente de Deus, não tem a ver comigo. Não depende de qualquer coisa que eu ou você faça. Não há critérios a serem realizados, não depende de lei. Não há qualquer contribuição preparatória, não há nada a ser previamente cumprido. Não tem nada que é outorgado a nós mediante algum enquadramento dentro de determinados princípios, dentro de determinados conceitos. Olha, Deus exige isso, faz isso e aí ele vai te conceder a justiça. Não, sem lei. Não tem a ver com aquilo que nós podemos realizar. E eu chamo a atenção aos irmãos, assim, porque desde o capítulo 2, quando Paulo fala especialmente aos judeus que receberam a lei revelada, ele assim enfatiza muito que a salvação não depende da lei, que a lei nos mostra que nós somos incapazes, que nós não temos justiça perfeita. O grau que Deus exige, nós pecadores não conseguimos realizar, alcançar. E isso é enfatizado aqui mais uma vez, porque nós temos uma tendência, o ser humano tem uma tendência a pensar assim, não, mas eu sou bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu viver nesse esquema, se eu cumprir essas coisas, se eu for uma pessoa boa, aí Deus vai agradar-se de mim, talvez eu consiga a salvação, pelo menos ajude na minha condição diante de Deus na eternidade. E não, isso é um engano, um auto-engano do próprio pecado em nós. Nós não somos bons. Então a justiça de Deus se manifestou quando Cristo veio ao mundo e sem lei. Não foi colocado, né, critério nenhum a mais. Olha, você tem que
cumprir isso aqui para que Deus então te considere justo. Não foi, sem lei. Mas ele também diz aqui uma coisa muito interessante nesse versículo. Ele diz assim, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, essa justiça, ela já havia sido anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. O que ele está aqui frisando é que a justificação pela fé, baseada na justiça do próprio Deus, não é uma doutrina nova. A realização da justiça não é uma novidade que não era conhecida, mas é a realização daquilo que Deus já havia anunciado em forma de promessas. Deus já havia testemunhado isso pelos profetas e pela lei, especialmente aquelas promessas onde Deus anunciava um redentor. Por que Deus anunciava um redentor? Estava implícito na promessa que o homem é incapaz de agir para redimir a si próprio. Então ele precisava de um redentor, ele ia precisar de uma justiça que era externa a ele. Então Paulo está dizendo, olha, não é que nós estamos trazendo um ensinamento novo, na verdade, aquilo que se tornou evidente agora com a vinda de Jesus Cristo, com o sacrifício dele na cruz do Calvário pelo nosso pecado, isso já havia sendo pregado, anunciado lá atrás pelos profetas e agora foi realizado, foi manifesto em tempo e espaço. É isso. Por isso, irmãos, o Evangelho não é uma mensagem diferente da mensagem que nós encontramos no Antigo Testamento. O Evangelho não é uma novidade. Na verdade, o Evangelho é a continuação da mensagem de Deus à humanidade, de toda a revelação bíblica. O Evangelho tem a ver com cada uma das promessas de redenção aos pecadores feitas por Deus, pelos seus profetas, desde a queda. Cada uma delas. Pensa na primeira, Gênesis 3,15. A descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ali está a primeira promessa de um redentor futuro. Por quê? Por que a declaração não foi assim, olha, aguardem a lei para que vocês vivam de acordo com a lei e consigam redimir a si mesmos? Não. Eu vou enviar alguém. Ele vai nascer da descendência da mulher para vencer o problema do pecado que começou com Satanás, com a tentação. Ali já estava claro que o ser humano seria justificado, não por qualquer coisa que ele faria por si, mas Deus proporcionaria, providenciaria uma justiça externa a ele, a qual ele receberia por meio de fé. Então é isso que nós temos aqui no texto. E é importante a gente entender essa declaração então de Paulo, dessa continuidade, porque às vezes as pessoas pensam que o cristianismo bíblico do Novo Testamento, né, o ensino, a doutrina da justificação pela fé somente é uma novidade. Não é. Não é uma nova religião. Na verdade, isso é a expressão em tempo e espaço da verdadeira religião. O que religa o homem pecador a Deus? O que leva o homem que foi separado de Deus por causa do pecado desde o Éden a comunhão de novo com o seu Criador? É a justificação através da justiça que Deus providenciou em Jesus Cristo, o Messias que havia sido prometido. Te percebe? É a mesma mensagem, a mensagem de sempre. É por isso que mais adiante em Romanos, o apóstolo vai lançar mão de exemplos do Antigo Testamento, como Abraão, como Davi, e vai mostrar, olha, eles foram justificados pela fé. Porque é a mesma mensagem, é o mesmo evangelho. Isso também fala para nós que não há outra maneira, não existe outra possibilidade real de salvação. A única e verdadeira possibilidade de salvação é esta, que Deus prometeu em Cristo salvar todos aqueles que creem. Porque em Cristo Ele fez justiça pelos nossos pecados. Justiça que nós não temos. Mas a segunda verdade desse texto, que eu quero enfatizar, é que a justiça da justificação ela é apropriada pela fé. Olha o versículo 22, só a primeira frase. Ele diz assim, Romanos 3, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo.
Aqui o apóstolo está ensinando, então, como que Deus atribui sua justiça a um pecador que está sob sua ira. A justiça, irmãos, pela qual um pecador é justificado, pela qual ele é declarado justo, ela é recebida por meio da fé em Cristo. Ele diz aí, mediante a fé. É por isso que uma das bandeiras da Reforma Protestante foi sola fide, que significa somente por fé. A única coisa que nós precisamos realizar para recebermos a justiça é crer. Justiça de Deus mediante a fé. A única coisa que nós temos que fazer é crer. Não há outro meio de receber essa justiça. É justiça de Deus mediante a fé. E mais nada. E é importante isso aqui, porque ao longo da história a doutrina foi corrompida. E nós vivemos, ou tivemos, a realidade, por exemplo, do cristianismo antes da Reforma, onde a igreja punha-se como uma mediadora dessa justiça, onde as pessoas poderiam receber essa justiça através dos atos da igreja, receber a justiça do perdão dos seus pecados através daquelas indulgências que os papas estavam vendendo, perdão de pecados, mas com base em que a igreja administra a justiça de Cristo e dos santos, os méritos dos santos. A igreja ensinava que as pessoas deviam se conformar e viver cada um dos sacramentos da igreja, que eles eram uma maneira de comunicação de graça e de justiça. E quando nós olhamos para a Escritura, o que nós encontramos aqui? Justiça de Deus mediante a fé. É só isso. Então a igreja não é mediadora de justiça. Nem mesmo nas suas estipulações sacramentais. Não é isso. Não, se eu batizar, se eu tomar a ceia, se eu receber a Eucaristia, aí Deus vai me aceitar, eu vou ser salvo. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com as coisas que a igreja administra. É justiça de Deus mediante fé, somente. É assim que Deus administra a sua justiça. Ele atribui a sua justiça para a salvação àquele que crê. É isso que a Bíblia está dizendo. Simplesmente isso. Agora eu quero que você observe também, aqui, o apóstolo teve o cuidado de definir a fé como fé em Cristo. Ele disse aí no 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, na pessoa de Cristo. É por isso que uma das bandeiras da Reforma também foi solus Christus. Solus Christus, ou seja, somente Cristo. Por quê? Porque a fé que eu devo exercer para que eu seja justificado, ela é uma fé única e exclusiva na pessoa de Cristo, na obra de Cristo por nós pecadores. Não é uma fé assim geral em Deus. Tem pessoas que você fala assim, não, você já creu em Jesus. Tem pessoas que falam, respondem assim com convicção. Não, eu creio em Jesus também, confio em Jesus também. E de fato, ela não nega a Cristo. Mas não é esse tipo assim de fé geral, onde qualquer pessoa quer ser simpática a uma pessoa, a uma história, a uma religião, a um movimento. Não. Não é também assim uma fé geral, sem um foco claro. Algumas pessoas têm isso, né? Uma fé difusa. Não, eu não sei muito bem, das coisas. Eu sou uma pessoa de muita fé, sabe? Muita fé. Acredito muito em Deus, acredito muito no amor de Deus. Não é uma fé difusa. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, uma fé dedicada, focada, exclusivamente em Cristo. É assim. Deus atribui a sua justiça àqueles que creem, que confiam somente em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia está aqui nos dizendo. Então a fé, irmãos, é um instrumento pela qual a justiça que Deus fez, providenciou para nós, ela é imputada a nós pecadores. Observe, a justiça é de Deus, não tem a ver com nada em mim. Então é algo que é atribuído a mim.
Não é algo que vem de mim, ou que tem a minha participação, mas é algo que é de fora e é atribuído a mim, e eu então creio para receber essa justiça, para ser justificado por Deus. De modo que se uma pessoa rejeita Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu Redentor, ela está rejeitando a única possibilidade de salvação que ela tem. A única possibilidade dela ser justificada diante de um Deus Santo. Isso é a realidade. E a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente quer, assim, amenizar as realidades espirituais. E, irmãos, é uma autoilusão, um exercício de autoilusão. Porque Deus criou o homem santo, com dever moral de servi-lo. E Deus vai cobrar isso do ser humano. E às vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos coisas assim, não, mas quem sabe o fulano, porque no final das contas não é uma pessoa tão ruim, não é tão ruim aos seus olhos, mas está em falta diante da justiça que Deus requer. E Deus é justo. Então, o único meio é que a pessoa receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A fé deve ser uma confiança exclusiva em Jesus Cristo, que é a maneira que Deus providenciou justiça para nós, porque nós não temos justiça em nós. É isso que a Bíblia está aqui ensinando. Qualquer outra confiança, então, vai ser confiança em outra coisa. E não vai nos levar a receber a justiça de Deus. Qualquer outra confiança que a pessoa tiver vai ser confiança em realizações humanas. Qualquer outra. A história da reforma, né, nós temos relatos assim daquela prática da venda das indulgências e como que algumas pessoas começaram a comprar indulgências até por pecados que iriam fazer depois. Tem até um caso que aquele padre vendedor de indulgências que andou ali na região da Alemanha, o Tetzel, ele passou por uma cidade e uma pessoa viu já o tanto de fundos que ele já tinha arrecadado vendendo indulgências, né, perdão de pecados, e uma pessoa malandra, né, chegou até ele e falou assim, se eu comprar, eu posso comprar perdão até de pecados que eu ainda vou praticar? E o Tetzel, sim, né, a igreja é capaz de te dar um documento e atribuir a você justiça e méritos dos santos, etc., que você pode ficar livre da culpa até de pecados que você ainda venha a cometer. E esse homem, então, pagou caro por uma indulgência. E quando Tetzel saiu da cidade, ele armou uma emboscada e roubou o Tetzel e todos os recursos que Tetzel tinha arrecadado. Qual a sua justificativa? Eu comprei o meu perdão antecipadamente. Ele está confiando numa realização humana. E a Bíblia diz, olha, não, é Cristo. É fé em Cristo. Qualquer outra confiança é confiança em realizações humanas. Confiar na igreja, no que a igreja diz, é confiar em realizações humanas. Porque se a igreja não está dizendo o que a Bíblia está dizendo, então ela está trazendo palavra de homens, e não de Deus. Confiar em sacramentos e ordenanças, confiar num conjunto de realizações aprovadas por outros seres humanos, isso tudo é caminho de perdição eterna, porque o homem é pecador, e no dia em que Deus julgá-lo, ele vai ser encontrado culpado diante do Senhor. Ele não vai ter uma justiça pela qual Deus poderá livrá-lo do juízo e da condenação. Então, irmãos, a justiça de Deus se torna operante para a nossa justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Isso nos leva àquela proclamação mais básica do Evangelho. Olha, pecador, você precisa, então, crer somente em Jesus como seu Salvador, nada mais. É aí que tem que estar a sua confiança. Você tem que confiar só em Jesus, em nada mais. Mas a terceira verdade espiritual aqui sobre justificação, que eu quero destacar, é que a justificação está ao alcance de todos os pecadores. Olha o que ele diz aí no final do versículo 22 e início do 23. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção,
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em resumo, o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: essa possibilidade de justificação está disponível a todos. Não existe barreiras, não há aqui condições, não há restrições, não há discriminações. Lembra o contexto aqui? Gentil e judeu, como que os judeus achavam melhor que os gentios, porque tinham recebido a lei. Paulo vai trabalhando, mostrando que todos estão debaixo do pecado. Romanos 1, versículo 16 e 17, ele diz assim: justiça de Deus mediante a fé. Aí ele diz também assim: primeiro ao judeu, depois ao grego. E ele está retomando esse conceito. Olha, esse modo, esse plano de salvação, essa maneira de salvar, baseada na justiça que Deus faz fora do ser humano, externa à pessoa, não tem nenhum tipo de discriminação. Deus coloca isso disponível para todos e sobre todos os que creem, ou seja, qualquer pecador em qualquer condição, desde que creia em Jesus Cristo exclusivamente, como seu único e suficiente Salvador. A sentença favorável de Deus justificando um pecador, declarando justo, ela é possível para qualquer pecador, desde que creia em Jesus. E isso ensina para nós algumas coisas. A primeira delas é que todos precisam dessa justiça. Ele diz aí, para todos e sobre todos os que creem. Não tenha a arrogância, o orgulho de pensar assim: não, mas isso aí é que, né, esse pastor está pregando nessa igreja, isso é o que os crentes, os protestantes pregam, né, eu penso diferente. Não tem essa arrogância. A Bíblia é a palavra de Deus, e Deus está nos dizendo aqui que esse é o modo de salvação para todos e sobre todos que creem. Ou seja, todos precisam desta justiça. Não tem ninguém que está de fora desse plano, que será capaz de ser aceito por Deus, de ser livre do juízo da condenação de Deus, através de outro caminho, por outras realizações, por outros meios. Não, todos precisam disso. E todos precisam crer. Olha, pois, versículo 23, ele vai dar aqui uma explicação: pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. O pois explica: todos precisam da justiça, mas por quê? Ora, porque todos pecaram. O fato é que a raça humana, seres morais criados por Deus, com dever moral diante dele, é uma raça de pessoas que caíram em pecado. Desde a queda, nós somos pecadores, e a nossa experiência ao longo da nossa vida é uma experiência de pecado. Desde a infância, mais tenra infância. Uma experiência de pecado, de rebelião contra Deus, de indiferença contra Deus, de orgulho, de não olhar para a Bíblia, mas ser assim cheio dos seus próprios caminhos, do seu entendimento. Não, mas eu penso diferente, eu acho assim, etc. Pecado, rebelião contra Deus. Todos pecaram, essa é a situação, nós somos imperfeitos, a justiça é ausente em nós. Nós erramos o alvo, o objetivo da nossa criação. Uma vida santa, perfeita, glorificando a Deus, nós erramos esse objetivo, nós pecamos. Então todos precisam dessa justiça. Ele também diz aí, e carecem da glória, ou algumas traduções trazem, destituídos estão da glória de Deus. O que significa essa frase? Significa que nós perdemos comunhão com Deus. Nós perdemos relacionamento com Deus. Nós perdemos sua glória. Desde o Éden, o ser humano perdeu a glória. O Sproul tem uma história para criança que ilustra isso maravilhosamente bem. Luz do mundo. A história é que um ser encantado, pleno de luz, uma representação de Deus, criou seres morais, seres da luz. E esses seres viviam em alegria, né, num jardim, num paraíso maravilhoso, na presença daquela luz grandiosa que era, né, o ser criador ali, que é Deus, até que um dia eles resolveram desobedecer e se afastaram da luz e perderam sua própria luz. Essa é a condição do ser humano. Nós nos afastamos de Deus, da luz, da verdadeira luz. Nos afastamos de Deus, de Cristo.
De modo que essa luz teve que vir ao mundo para iluminar-nos novamente. Jesus Cristo teve que vir. Então essa é a nossa condição. Nós estamos longe de Deus, estamos em lados opostos. Ele é luz, nós somos trevas. A Bíblia vai dizer que nós somos adversários. O homem, em seu pecado, ele é adversário de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem os seus mandamentos, seu padrão moral, e o homem insiste em rebelar-se, em viver seus próprios padrões, em viver o seu achismo, as suas intuições, as suas ideias contrárias a Deus. Essa é a verdade, nós somos adversários. Nós não praticamos justiça, nós praticamos injustiça. Perdemos a condição original de santidade. A glória que nós voltaremos a ter através da salvação e experimentaremos e vivenciaremos na eternidade é aquilo para qual o Evangelho nos leva. Nós carecemos da glória de Deus. Então todos precisam. Está acessível a todos a justiça de Deus através da fé em Cristo. Quarta verdade, então, que eu quero ressaltar aqui no texto, versículo 24. Ele vai ensinar, então, que a justificação é graça de Deus. Olha o versículo 24, ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, depois da gente entender tudo isso, né, não precisa explicar muito. É sem lei, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. O que Deus fez em Jesus Cristo, isso é atribuído a mim, é externo a mim e é recebido por mim através da fé, mas não tem a ver comigo mesmo. Então, peraí, essa justificação ela é uma graça, é um favor, é um presente que eu não mereço, justificados gratuitamente por sua graça. E observe, ele combina aqui dois termos, gratuitamente e graça. Ou seja, gratuito, não me custa nada, não me é requerido cumprir qualquer coisa que seja, porque eu nem posso, né? Eu sou incapaz, eu sou pecador, eu sou injusto. Então não me é requerido qualquer coisa que seja, e é por graça então, ou seja, pelo amor que Deus direciona a nós pecadores culpados, Ele simplesmente nos justifica em Cristo, graciosamente, quando cremos em Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então observe, a justificação é graça de Deus, é um presente de amor. É uma expressão do favor de Deus por nós, que não merecemos. É por isso que a Bíblia vai nos dizer, e testemunhamos o Evangelho, dizendo, olha, salvação é pela graça, não é por obras, é por graça. Porque não tem a ver conosco. Não tem a ver com o que nós podemos fazer, tem a ver com aquilo que Deus fez e que é atribuído a nós, e nós apenas cremos para receber. Então é gratuito, é graça. Somos justificados por graça. Mas tem uma quinta declaração que eu quero chamar a atenção aqui. Versículo 24 e 25, ele vai nos ensinar o custo da graça da justificação. A nós foi graça, não nos custou nada, é gratuito. Mas teve um custo. Qual foi o custo? Versículo 24 dizendo assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Mediante nos fala aqui do meio pelo qual essa graça pode nos ser conferida. Mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Não é simplesmente assim, Deus fala assim, ah, tá bom, vou salvar essas pessoas. Mas como assim? Deus é justo, nós somos culpados. Não é simples assim. Essa graça, ela é concedida por um meio. Qual é o meio? A redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção, irmãos, na Bíblia, nos fala do custo. Nos fala de um custo, de um pagamento. A ideia de redenção na Escritura é a ideia de livrar alguém por meio de um pagamento. Tem a ver com libertar uma pessoa da escravidão por meio de um pagamento. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus redimiu Israel do Egito, da escravidão do Egito. A Bíblia vai usar a figura, né, da escravidão, que nós somos comprados por um preço precioso, o sangue de Cristo. A ideia é que um preço é pago
nós somos comprados e libertados. Esse que é o conceito de redenção na Escritura Sagrada. E o apóstolo Paulo, então, está aqui demonstrando o custo da graça. Quanto custou a graça que nós recebemos para a justificação? Como é que Deus fez justiça para nos conceder salvação e justificação a partir da fé em Jesus Cristo? Como que isso foi feito? Ele vai dizer aí no texto, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação. Tem muitas coisas aqui. Essencialmente o que ele quer dizer, o que ele está ensinando é o seguinte: o dom gratuito da salvação, para nós é gratuito, é graça. Mas ele foi conquistado mediante um preço. Cristo pagou o preço. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No seu sangue, a quem Deus propôs no seu sangue, ou seja, falando da sua morte, do seu sacrifício. Cristo, com a sua morte, no seu sangue, ele pagou pelos nossos pecados. É isso que a Bíblia ensina. Assim, ele comprou para nós o perdão, ele comprou para nós libertação da culpa. De modo que nós podemos ser justificados. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Observe, um projeto de Deus. Deus propôs isso. Deus propôs um arranjo onde a morte do seu filho, o Filho de Deus vindo ao mundo, seria em lugar daqueles que ele salva. Ele morre por nós. Estamos, por causa do pecado, sob a ira dele, merecemos a morte, e ele propõe uma maneira de sermos livres da sua ira, de deixarmos de merecer a morte, e Cristo, então, é enviado para morrer em nosso lugar, para receber a ira em nosso lugar, para ser um sacrifício por nós. Observe, o texto diz aí como propiciação. Essa é uma palavra muito importante na Bíblia. E é uma palavra que alguns tradutores têm tentado mudar, e a gente não deve mudar. Um dia eu fui comprar uma Bíblia e dá uma olhada, por exemplo, nesse texto. Se não tiver a palavra propiciação, não vale a pena. Não vale a pena. A palavra propiciação é uma palavra muito específica, porque ela diz respeito ao sacrifício e ao objetivo de um sacrifício. A ideia de propiciação tem a ver com um sacrifício de expiação. Para fora, ou seja, um sacrifício para tirar os pecados através do pagamento. Ou seja, a justiça vai ser feita, vai ter o pagamento que é devido. Então o pecado vai ser tirado, vai ser expiado. E a linguagem aqui é a linguagem lá do Antigo Testamento, por exemplo, do dia da expiação. Era aquele dia, uma vez por ano, onde o sumo sacerdote ele fazia um ritual de purificação cerimonial de si. E aí ele matava um animal. Esse animal, antes de ser morto, recebia a imposição das mãos do sacerdote. O sacerdote, como representante do povo, ele confessava os seus pecados. E a ideia é que o pecado do povo era imputado àquela vítima. Aquele animal, então, ia para o altar, era sacrificado. O seu sangue era recolhido numa bacia. E então o sumo sacerdote entrava, a única vez no ano, no dia da expiação do Yom Kippur, ele entrava no Santo dos Santos, o lugar ali mais adentro do tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança. Em cima dela, o propiciatório, que era uma tampa que fechava aquele baú de ouro, que dentro tinha a vara de Arão, tinha as tábuas dos 10 mandamentos, tinha ali uma amostra do maná, dos pães. E em cima, então, tinha uma tampa com 2 querubins de ouro virado um para o outro. E a Bíblia diz que Deus se manifestava em meio àqueles querubins com a sua glória. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali, então, com uma bacia, portando o sangue daquele animal, cerimonialmente, simbolizando ali a vítima que está substituindo o povo de Israel. E ele entrava com aquele sangue, a morte daquele animal nas suas mãos, e ele borrifava sobre o propiciatório, cobria aquela tampa de sangue. E a ideia é que os pecados do povo, então, eram cobertos diante de Deus. E a ira de Deus contra aqueles pecados, então, era apaziguada. Porque justiça foi feita, o salário do pecado é a morte. A vítima morreu, a justiça foi realizada. Então a Bíblia está nos dizendo aqui o seguinte:
que Deus propôs no sangue do seu Filho que propiciação fosse feita. Ou seja, aquela propiciação do Antigo Testamento era uma dramatização que anunciava a verdadeira, que Deus havia proposto. Já o plano de Deus era: eu vou enviar o meu Filho. Ele vai se tornar um homem, Deus homem, ele vai viver uma vida justa e santa, de modo que ele vai poder morrer em lugar das pessoas que serão salvas. Eu vou cobrar os pecados das pessoas nele. E o sacrifício dele, então, vai fazer propiciação por eles, por aqueles que creem. É isso que Paulo está aqui explicando para nós. Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então é importante você entender isso. É nisso que nós cremos, quando nós cremos só em Jesus como nosso suficiente Salvador. Observe de novo, nesse versículo, ele diz assim: mediante a fé. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. É por isso que eu tenho que crer em Jesus. É por isso que é só Jesus. É Jesus que morreu em meu lugar. Eu sou pecador, eu sou culpado. Se eu chegar diante do juízo de Deus, eu vou receber a sentença de morte eterna, de separação eterna, de condenação eterna. Cristo veio e ele assume o castigo em meu lugar. Eu sou substituído pela morte de Cristo. Ele morre como sacrifício pelo meu pecado, para que eu pudesse ter vida. E é por isso que, crendo nele, eu sou justificado. Isso é o Evangelho. Deus nos declara justos por causa do que Cristo fez por nós. Ele foi propiciação pelo nosso pecado. A conclusão desse ensino, então, olha o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. A justiça que nós precisamos é uma justiça de Deus, não é nossa. Essa justiça tem a ver com Cristo. Como que Deus fez justiça? Ele propôs o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Tem a ver com Jesus Cristo. Então, de novo, não tem a ver comigo. Qual que é a conclusão que isso me leva? O homem é justificado pela fé, independente das obras. Observe, a fé, não as obras, não as supostas obras religiosas, graças administradas pela igreja ou participadas pela igreja, é quem me justificam. Não é isso. Mas a fé. A fé e somente a fé, portanto, é a base para a salvação, para um relacionamento real com Deus. Mas a fé em Cristo. Não qualquer fé. Não uma fé geral. Não uma fé no sentido assim de... Eu admito, assim, eu tenho algumas percepções boas, positivas a respeito da fé cristã. Não, não é isso. É a fé pessoal, individual, consciente em Jesus Cristo como Salvador. Justificação somente por fé. Assim. É assim que a justiça de Cristo é atribuída a mim. Vamos encerrando a mensagem, irmãos. Nós todos somos pecadores. É isso que a Bíblia ensina o tempo todo. Nós não temos justiça em nós. Desde a queda, o homem pecou, separou-se de Deus, está em rebelião contra Deus, está em trevas, enquanto Deus é luz. Não temos justiça em nós, nós merecemos a condenação e um dia estaremos diante do tribunal de Deus. Isso é fato, Deus nos criou. E prestaremos contas, nós temos dever moral diante dele. Como que nós então podemos ser salvos? Como que nós podemos nos apresentar diante de um Deus santo e justo para juízo, para avaliar a nossa vida e sermos salvos, sermos achados justos diante dele? Não com uma justiça que eu ou você tenha realizado, operado em nós mesmos, mas somente com a justiça que Deus realizou. E ele atribui isso a nós, por fé, quando cremos. Esse é o único modo de você se apresentar como justo, ou receber de Deus a declaração, é justo. Não tem outro. Então observe,
A justificação é baseada na justiça de Cristo somente. Só isso. Não corra atrás de outra justiça. Não corra. Não seja orgulhoso, pense assim, não, mas eu não preciso disso. Do jeito que eu estou bem. Não, você não está. Se você não tem Cristo, somente Cristo, você não está bem. Você continua culpado diante de Deus, não justificado. A justificação é baseada na justiça de Cristo somente. A justificação ela é apropriada pela fé. Você tem que crer. As pessoas têm que crer. Você tem que confiar. E se crer, confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque Ele morreu como propiciação pelo seu pecado. Ele fez justiça em seu lugar. A justiça que devia cair sobre você. A condenação, o juízo, a morte. Ele assumiu o seu lugar. Então você tem que confiar em Jesus. A justiça da justificação, ela é apropriada pela fé. Está ao alcance de todos. Para todos, sobre todos que creem. Basta crer, mas não seja orgulhoso, vaidoso, arrogante, indiferente. Não ignore a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz, é para todos, ou seja, todos precisam. Por que todos precisam? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a nossa situação. Somos pecadores, não temos justiça em nós nos afastamos de Deus, da glória de Deus, nós não vivemos de acordo com aquilo que Deus aprova. Essa justificação é graça de Deus. É um dom. Está disponível em Cristo, é gratuito. Você só tem que crer para receber. É graça, é favor. Não te custa nada. Você não tem que fazer nada. Você tem que confiar em Cristo. E o custo dessa justificação, ou da graça da justificação, foi a obra de Cristo. Ele morreu como sacrifício, como propiciação, para nos redimir, pagando o preço para nos libertar dos nossos pecados, da nossa culpa. Eu disse aos irmãos que essa foi a doutrina capital da Reforma. Lutero dizia que a igreja se mantém em pé ou cai mediante essa doutrina. Isso é verdade. Se a igreja substitui essa doutrina, ela está abandonando a verdade e o único modo de uma pessoa ser salva, que é recebendo justificação pela fé em Cristo somente. Se ela substitui isso, se ela altera isso, se ela traz alguma coisa, ela está mudando essa verdade. E ao mudar essa verdade, ela distancia o pecador de conhecer o único caminho pelo qual ele pode ser salvo. Se a igreja altera essa doutrina, ela corrompe essa verdade. E ela destrói a possibilidade de uma pessoa ser salva. Destrói. E é interessante que na história nós tivemos assim, algumas pessoas que, por exemplo, desejavam a sua salvação e registraram ao longo de suas vidas, em troca de cartas, etc., uma extrema tribulação e angústia, tentando assim a matar os seus pecados, a praticar boas obras, a realizar as penitências exatamente como a Igreja Católica Romana dizia que deveriam ser feitas para que o homem se tornasse justo. E nunca essas pessoas conseguiam receber, experimentar essa graça. Nunca. Porque a verdade foi alterada, o caminho foi destruído. Vendo as pessoas simplesmente crerem em Jesus Cristo, estavam se esforçando e lutando por tantas outras coisas. Essa é uma doutrina importantíssima, fundamental. O Evangelho, então, é isso. É anunciar juízo e condenação de Deus sobre pecadores. Irmãos. O Evangelho só faz sentido nesse contexto. E aqui eu quero chamar a atenção, nós estamos vivendo uma época onde nós somos ensinados que confrontar as pessoas com algumas verdades não é legal, não é educado. Não é. E incomoda. Mas evangelizar é anunciar, olha, Deus te fez em breve, e esse breve pode ser, sim, breve mesmo. Hoje de manhã meu pai me ligou. Ontem à noite um amigo dele, da família,
teve um infarto fulminante. Pode ser breve, breve mesmo. O Evangelho, então, é anunciar, olha, em breve você vai estar diante de Deus. Você vai prestar contas da sua vida ao seu Criador. E você é um pecador, você não tem justiça em você. Como você vai se apresentar diante dele? Creia em Jesus Cristo. Ele fez justiça pelos seus pecados. Você crê nele como Salvador. O Evangelho é anunciar juízo. Justificação em termos judiciários. A gente está dentro desse contexto aqui já há várias semanas, seguindo o texto. Como que o contexto é esse? A Bíblia está nos transportando para a realidade, assim, antecipando a realidade que um dia estaremos diante de um tribunal. Você precisa, então, pregar para as pessoas. Você está pronto para prestar contas a Deus da sua vida. Você é santo. Você nunca pecou. Tudo que você faz é agradável a Deus. Você não tem culpa nenhuma diante dele. Pois se você tem, então você precisa de uma justiça que é externa a você. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa de crer em Jesus como seu Salvador. Então essa é a boa notícia. A palavra evangelho significa notícia. E é uma notícia de salvação, uma notícia que anuncia a justiça de Deus em Cristo para todo pecador que crê. Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Essa é a notícia. E eu queria levar você a pensar como crente em Cristo. Você tem levado essa boa notícia? Dias atrás eu estava do lado de uma pessoa que recebeu uma ligação de um amigo. E o amigo ligou para noticiar uma coisa boa. Ele estava em Belo Horizonte, em determinada loja, tem determinados produtos que eles gostam, e estava assim, uma mega promoção. Ligou, dá uma boa notícia. Você tem que vir a semana aqui em Belo Horizonte, a loja tal, está dando desconto de 40%, 50%. Você está anunciando a boa notícia da salvação para as pessoas? Pessoas que podem amanhã não estar mais conosco. A gente tem que pensar nisso. Você precisa dizer, olha, tem possibilidade de salvação em Cristo. Tem uma justiça que Deus fez por nós. Você pode recebê-la crendo em Jesus como Salvador. Não seja resistente, não seja orgulhoso. Receba a graça de Deus, creia em Cristo. Deus nos ajude a caminhar nessa direção também como testemunhas dele. Vamos orar?